querida, estamos de volta com mais um episódio inédito do programa ACCA Autonomia Feminina. Mais uma vez vou lembrá-las e lembrá-los de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Spotify e de falar que a plataforma da ACCA Autonomia Feminina já está no ar com cursos inéditos para você, mulher, que queira fazer curso de produção cultural, da questão de saber, da questão da violência digital, como se prevenir, tem e-book lá, tem uma série de coisas, vai lá, se inscreva, faça os nossos cursos e compartilhe o nosso canal do YouTube, porque aqui é um espaço de um programa feito por mulheres e para as mulheres. E hoje nós temos uma convidada que para mim é extremamente especial. Eu acho que se eu estou aqui, a nossa trajetória jovem se encontra, né, no momento 1999, 2000, com uma pessoa querida, que era o Reginaldo Sade, Reginaldo é uma pessoa que está na nossa memória. Já falei várias vezes para vocês que o feminismo que a gente defende não é contra o homem, muito pelo contrário. O Reginaldo, eu, pelo menos na minha história, depois a Isabela vai falar da dela, ele me ajudou a compor a mulher que eu sou hoje. E quando o mundo escurece, bonecos acendem luzes. Hoje recebemos Isabela Nascente, mulher que faz da madeira voz, do silêncio palco e da infância resistência. Sua trajetória construída em um país ainda marcado pelo patriarcado e pelo machismo prova que arte, coragem e persistência podem romper estruturas e abrir caminhos para outras mulheres. Quando o mundo escurece, bonecos acendem luzes. Hoje recebemos Isabela, mulher que faz da madeira voz, do silêncio palco e da infância resistência. Isabela, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando desse fazer teatral aqui em Goiás, principalmente, né? Nessa posição de ser mulher, né? Com todo esse esquema do patriarcado, assim, a gente rompendo e conversando e refletindo sobre isso. Acho uma oportunidade maravilhosa estar aqui. Obrigada. Obrigada a você. E antes da gente iniciar o bate-papo, nós vamos passar, como sempre, no início de cada episódio, o nosso dote. Até 1661, era ilegal mulheres atuarem na Inglaterra, forçadas a ceder papéis femininos a meninos atores. Em 1917, Chiquinha Gonzaga tornou-se a primeira maestrina do Brasil, compôs 2.000 obras e fundou a SBAT, garantindo direitos autorais às compositoras. Globalmente, apenas 42% dos cargos de liderança em conselhos culturais são operados por mulheres. Em 69% dos países, 34% das mulheres autônomas trabalham no setor cultural, contra 24% em outras áreas. A diferença salarial no setor cultural caiu de 8,4% em 2016 para 4,6% em 2018, mas ainda persiste desigualdade sólida. Pioneiras como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Lígia Clark e Beatriz Milhazes abriram caminhos, enquanto Rosana Paulino leva a existência negra aos grandes palcos. Nas 50 maiores companhias de arte aplicada, apenas 21,6% dos diretores artísticos são mulheres. Em Goiás, surge Isabela Nascente, bonequeira que faz do teatro de formas animadas um ato político de autonomia. Sua Cia no Escuro, fundada em 1999, ressignifica o palco, criando narrativas que confrontam machismo e desigualdade. Nas oficinas Lambi Lambi, Isabela empodera meninas. Cada boneco é uma semente de autoestima e coletividade. Como usar o teatro de bonecos para despertar a autonomia feminina? De Vila Mariotti ao Amazon Prime, suas obras circulam tanto em palcos quanto em telas, cultivando redes feministas de resistência.
Produtora cultural, pesquisadora e bonequeira, Isabela une pesquisa de campo e criação artística, tecendo redes de autonomia e cuidado. Agora, prepare-se para ser tocado pela força dos bonecos de Isabela. A arte que liberta, transforma e nos convida a lutar por nossa própria voz. Esse é o programa ACCA, Autonomia Feminina. Muita história, né, Isabela? Muita história. Fala, a gente sempre faz uma pergunta inicial no programa. Ninguém aqui senta sozinho, né? Quando a gente senta nessa cadeira, tem tanta gente atrás da gente. E quem é Isabela por Isabela? Como é que foi esse processo da menina Isabela até hoje? Quem é você por você? Como você se vê? Olha, quando eu era criança, assim, uma das primeiras memórias que eu tive, assim, que eu tenho, na verdade, de um dia eu estar no canto da minha casa e observando brincadeiras masculinas, eu pensei assim, nossa, eu quero ser homem. É muito mais legal ser homem, né? Isso acho que eu tinha uns 5 anos. E aí eu fui percebendo que na verdade, não é que eu queria ser homem. Eu queria estar no lugar, né? Que é aberto para os homens, né? Nesse esquema do patriarcado, assim. Então, com essa vontade e querendo fazer as mesmas coisas, ter esse tipo de liberdade, né? É uma liberdade que tem pouco medo, né? Os homens, eles têm muito menos medo que as mulheres, assim. O mundo é feito para eles, É feito, né? para eles. Eles acham que é uma porteira aberta, então eu queria também isso, né? E aí, várias coisas da minha vida foram querendo estar nesses espaços também, né? Desde pequena, assim, eu quis. E aí, conforme foi um processo de autoconhecimento, assim, eu fui percebendo que eu não queria ser homem, que eu não queria estar nos mesmos espaços, eu queria um espaço novo. E aí foi despertando, né? Esse brilhantismo, assim, como é bom ser mulher, né? E como eu vou estabelecer a mulher que eu sou, eu que vou construir isso. E eu acho que foi um processo de autoconhecimento que as artes que me deu, né? Principalmente o teatro, que despertou para esses caminhos. É possível, né? Construir esse caminho sendo mulher, né? E eu sou filha de uma mulher, uma casa bem matriarcal. Minha mãe era que gerava tudo. Com mais 2 meninas, né? Então, a gente foi desenvolvendo ali um feminismo muito doméstico, né? Minha mãe sempre me incentivou muito, principalmente através dos estudos. Assim, ela é uma manicure que, né, todas as agruras que tem dessas mulheres que tem que gerar uma casa, tal. E aí eu fui me colocando mais nesse lugar que eu estava querendo mesmo, né? E aí o teatro abriu muito as portas. Quando eu comecei a fazer teatro, 30 anos atrás, eu estou fazendo 30 anos de carreira agora, era um espaço muito machista, assim. Eu lembro, quando começando a fazer teatro, tinha uma brincadeira assim, você quer ser atriz ou quer ser bonita? Umas coisas assim... que se você não tiver aquele ali como um propósito, você vai abandonando. Você vaza, né? Uhum. Então era um espaço muito machista ainda, como o circo foi durante uma época, então esses lugares que eu circulava, né? E aí eu fui cavando. Hoje a temática de mulherismos, mulheres e tal, é uma temática que me interessa muito, mais do que as outras, e eu estou caminhando só fortalecendo esse espaço, né, que eu encontrei, assim. Dirijo muito mulheres, de mais diversas possíveis, assim. Minhas montagens, as temáticas estão muito em cima dessas histórias, né, então eu estou
cada vez mais orgulhosa. Rompendo, conquistando espaço. E se vier em outra vida, eu quero voltar mulher, não quero voltar homem. Aliás, eu sempre falei que eu queria ser mulher também. Eu lembro que eu era nova, jovem, e lá em casa éramos quatro filhos, 2 mulheres, 2 homens, minha irmã casa muito cedo, eu caçulinha, e vivia na farra, né? E minha mãe falava assim, eu chegava quietinha, né? E os meninos dormindo e a fêmea na rua, né? Então, aquela visão que o lugar da mulher é o espaço privado, né? E a gente sempre querendo espaço público, né? Ou seja, conquistar o espaço. Isabela, conta pra gente como é que você vem da Cedo no Escuro, a gente vai depois perguntar sobre isso, mas como é que vem, assim, desperta sua paixão pelos bonecos e as máscaras? Em que momento dessa carreira? Porque hoje a gente estava já conversando, você se considera, você é produtora, você é atriz, ou seja, 1000 coisas que você faz, figurinista também, né? Milhões de coisas, e principalmente o teatro. E o teatro em Goiás, vocês tiveram que se desdobrar para garantir essa história. E aí hoje você fala, minha principal atividade é a bonequeira. Aonde que nasceu, nessa trajetória de 30 anos, esse clique de ser a bonequeira? Como que é isso? Começou em mais ou menos em 2003, mais ou menos 2000, um pouco depois. Comecei atuando, né? E eu comecei a fazer um curso, construir uns bonecos para um trabalho da No Escuro. E aí todo mundo ia construir coletivamente e tal. E o resto do grupo começou a desperdiçar muito material e errar muito. E o cara tinha uma demanda de entrega pra gente. E ele falou assim, não, vocês podem ir, fica essa menina aqui. E depois ela passa para vocês como é que faz. Ele tava ficando louco, assim, sabe? Porque o pessoal cortava espuma e tudo, é muito caro, né, para fazer boneco. Alguns bonecos, né? Porque o boneco tem essa elasticidade, né? Você pode fazer um boneco com 0 custo, um boneco extremamente caro, assim. E aí eu me senti muito valorizada, assim, sabe? Nossa, fui escolhida, né? E eu gostei demais. Eu entrei num mundo de fantasia, me encontrei, assim. E depois disso eu fui... na época a gente não tinha tanto acesso à internet como a gente tem hoje, né? Então foi uma busca até de sair de cidade para ir pegar bibliografia, que aqui não tinha, né? Tinha poucas bibliografias. Aqui em Goiás, em Goiânia principalmente, já haviam bonequeiros, né? A gente tem o Bandola, tem um pessoal que já trabalhava antes, mas eu não tinha contato, assim, direto. E aí eu vi 2 garotas, que é a Rita e a Rose, um grupo, e aí eu vi que elas faziam tudo, assim. Falei, gente, quem que fez esse boneco? O figurino. Eu falei assim, nossa, eu quero ser igual a mulher. É isso aí que eu quero. E fui atrás. Aí à medida que eu ia fazendo boneco, eu ia construindo boneco, vendendo e pagando meus cursos, né? Assim, e fui para Minas Gerais fazer com Giramundo. E aonde que tinha curso que dava, que era possível, né? Eu ia, assim, para fazer. E fui construindo. Até hoje eu tenho essa dinâmica, assim, de uma vez por ano ir fazer um curso. Então, assim... Eu nunca tô parada, sempre tô tentando... Olha só, escuta isso. Escuta isso. Arte, atuação, precisa de conhecimento. Né? Precisa estar sempre renovando, porque as pessoas pensam que... não é assim, né? Não. Tem que estar renovando, atenta ao mundo, vendo as coisas. O artista, ele tem essa função, ele tem que estar presente, né? Ele está presente no mundo que está cercando e as coisas que estão acontecendo. Então, ele sempre tem que estar atento e presente, né? Atento e se renovando, trocando com pessoas mais novas, valorizando, sempre, ouvindo as mais velhas, né? A gente sempre nesse...
E, Isabela, uma coisa que você falou, por exemplo, a juventude hoje, eu ia fazer outra pergunta, mas vou pegar esse gancho e depois eu quero fazer a pergunta do No Escuro. Tem muita gente que eu fico esses dias, gente, conversando aqui, e tem gente que tem problema geracional, né? Né? E eu fico pensando que, por exemplo, me alimenta. Tem diferenças, porque as pessoas esquecem, por exemplo, eu tô com 56, eu não sei se você deve ter uns 8 anos mais nova do que eu, mas a gente ainda vem de uma geração da época fabril, que era outra história. Essa juventude vem de uma geração terciária, então é tudo fragmentado, etc e tal. Mas tem os seus encantos também. Com certeza. Então a gente tem que entender o contexto até para entender que mundo que a gente está. Então fica velhacaria, né? Ai, naquele tempo, ai, naquilo, e não renova. Eu queria fazer uma pergunta para você. Nós estamos caminhando para o final desse bloco. Eu falo que é muito rápido. O No Escuro é espinha dorsal, né? Da sua trajetória. E o que do início a hoje, o que você carrega dos aprendizados, da coletividade? Eu lembro que vocês iniciam na escola técnica, tem Sandro de Lima, passa por Reginaldo Salles, e sempre fizeram muita pesquisa, muito estudo e tal. Eu queria que você falasse como é que é isso na sua vida, a CIA No Escuro, dentro do seu aprendizado, dentro da visão de coletivo, como que é isso? A No Escuro, ela surge dentro da escola técnica, que são os IFs hoje, né? Então, ele já tem na gênese ali a questão da educação. Hoje somos todos professores, né? Eu não estou dando aula agora, mas eu ministro muitos cursos, assim. Então a gente percebe muito a força da educação em cima de toda a criação das nossas subjetividades, né? Enquanto grupo, assim. A No Escuro, nós fomos formando juntos, né? E juntas ali, então a nossa formação é muito parecida. Num dado momento a gente percebeu que cada um tinha as suas habilidades, e o que foi mais legal é que a gente conseguiu, hoje a gente vendo a nossa trajetória, conseguiu dar voz para cada um, o que cada um queria fazer, né? O indivíduo dentro do coletivo. Dentro do coletivo. E isso funciona muito bem assim, para a gente, porque acaba que a gente tem... Tudo é muito coletivo, os nossos temas a gente decide coletivamente. Quando você vai com uma proposta, você tem que convencer todo mundo, né? Porque para quem que a gente está falando, que lado que a gente está, então a gente vai analisando nossas temáticas assim, né? E a gente vai aprendendo muito com o que o outro também está pesquisando, né? Então, a gente fica se retroalimentando. A gente está no momento de manutenção, a gente está com um projeto de lei de manutenção, então nós estamos exatamente nesse momento de rever tudo, desde rever nosso acervo, rever os espetáculos que a gente vai continuar no repertório, né? Porque a gente, lá no nosso espaço, a gente tem figurino e cenário desde o primeiro, assim, o que a gente vai fazer com isso, né? O que pode virar de memória para o Estado, a gente... fazer exposições, a gente está fazendo um site totalmente, com todo o acervo, todos os bonecos, figurinos, tal. Então, assim, construindo essa memória também das artes em Goiás, né, que ainda é muito frágil, né? A gente vê pessoas escrevendo sobre. E a No Escuro, ele tem um pulsar adolescente ainda. A gente é um grupo que a última que entrou, isso... Às vezes as pessoas acham estranho, né? Mas também é um ponto muito positivo. Tem 20 anos que a pessoa... Então, a gente conseguiu se tolerar por toda essa caminhada, que já é, para mim, isso... Eu participo muito de outros grupos, eu vejo que isso é muito difícil. Hoje, principalmente, é muito fácil você abandonar o barco, né? Muito frágil, né? Muito e frágil, vocês têm a educação e esse processo. Eu acho que é um processo político também. Com certeza. Né? Uma visão de mundo politizada e
E não dá também para ser coletivo se não é indivíduo, não respeita as subjetividades e no diálogo, né, Isabela? Diálogo, e a gente está remando contra a corrente também, porque a estética, a economia influencia muito na estética, principalmente aqui no Brasil, né? A gente vê muitos grupos, eu sou curadora de um festival também, você vê muitos grupos com duas pessoas, 3 pessoas. Hoje está cada vez menos gente no palco juntos e juntas, né? Então, assim, no escuro, agora a gente quer fazer um espetáculo que todo mundo esteja no palco. Que a gente foi, durante um tempo, a gente foi igual. Eu trabalho com bonecos, então, eu quero montar um espetáculo onde o boneco vai ser o tema central. Então, eu vou dirigir. O Hélio dirige também muitos espetáculos que ele está trabalhando uma dramaturgia há muito tempo, que ele é mais dramaturgo, né? O Twin vem mais para o suporte de dança, então a gente vai construindo assim. E aí isso vai acontecendo de uma forma muito fluida no grupo, né? E é muito legal, assim. E é isso, assim. Vamos lá, né? Gente, nós estamos terminando esse bloco. E só me fala uma coisa que eu penso que é importante, a importância política da arte. Política, espiritual, né? A importância da arte é o ser humano conseguir se manifestar, falar, né? A voz de quem não tem voz, né? Não está sendo dada voz. Então, a arte tem essas... de educar também. Pela sensibilidade, e fazer a gente aguentar esse esse educação mundo, né? É um casamento legal, né? Nesse processo, porque você vai trabalhando integrado, que é o que vocês tentam esse tempo inteiro, esse desafio de vida, né? Isabela, paramos aqui, terminamos, e assim, aqui é assim, ainda principalmente quando chega uma pessoa que a gente tem um afeto e admiração profunda, a gente quer ficar falando, mas tem que terminar. Obrigada e vamos já para o próximo episódio. Gente, não se esqueça de nos acompanhar nas redes, não se esqueça de ir lá na plataforma Autonomia Feminina, se inscrever nos nossos cursos e, como falei no episódio passado da Alessandra, em breve nós estaremos trazendo alguns homens aqui para discutir. O primeiro vai ser o psicólogo Luciano Montalvão, onde nós vamos estar discutindo a questão da masculinidade hegemônica, da importância de desenvolver as sensibilidades dos homens, porque, como nós falamos, o feminismo que a gente defende não é contra os homens, muito pelo contrário, a gente quer um mundo que caiba todos os mundos, mas com sensibilidade e com menos violência. Até o próximo episódio.